melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a melhor escola. Pai do Senhor, jovens, é uma honra, um prazer mais uma vez estar de frente com vocês, que tenho certeza que vocês estão olhando esse vídeo. E nós vamos hoje dar aqui uma rápida palavra a respeito da lição de número 9, que tem por tema: os gibeonitas enganam Josué. E pensando aqui, bateu-me uma saudade dos tempos que nós estávamos lá na sala de aula, aprendendo, ensinando. Uma hora nós estávamos na galeria, outra hora nós estávamos embaixo, outra hora nós estávamos no salão da escolinha e por último, lá nos compartimentos da construção. Mas foram tempos muito bons, viu? E vamos adentrar aqui no assunto da lição. Os gibeonitas enganam Josué, que é o tema, e o texto do dia é: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. De início logo, a palavra já trata conosco, e a palavra ela exige de nós que possamos viver em todo tempo, a todo momento, vivendo como sábios e não como nécios, não como loucos, né? Então devemos viver assim prudentemente, andando dessa forma. Síntese, né? Precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Então sempre vai ter circunstâncias e pessoas usadas pelo cão para tentar nos impedir de prosseguirmos, para tentar nos impedir a nossa caminhada para com Jesus Cristo, certo? E aí nós vamos aqui agora saber quais são os nossos objetivos. O objetivo dessa lição, primeiramente, é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Eu estou olhando para cá direto, irmãos, porque a lição está aqui no meu computador, viu? Por isso que eu estou olhando para cá direto. Então, primeiro objetivo: conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Segundo, explicar a astúcia dos gibeonitas. Terceiro, expor com o juízo e a misericórdia de Deus. Como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Fazer vídeo é péssimo, porque se tu errar e se tu for voltar toda vez que você errar, você não termina de fazer o vídeo nunca. Mas é assim mesmo, vamos seguir adiante. Então tem o texto bíblico. O texto bíblico eu não vou ler porque vai tomar muito tempo. Vocês sabem que eu falo demais. Se eu for ler o texto bíblico e ainda falar a respeito da lição, a gente não sai daqui. Quer dizer, estou pensando que eu estou na escola. A gente não termina esse vídeo hoje. O texto bíblico está em Josué, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6, e do versículo 15 ao versículo 16. Acompanha aí. Não vai estar olhando mensagem de WhatsApp. Introdução. As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades, reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Eu destaquei alguns pontos na lição para a gente falar, porque se a gente for ler a lição todinha e discorrer sobre ela, vai tomar muito tempo. E a Vanderlei disse que eu tenho no máximo 30 minutos, viu? Então eu tenho que ser rigoroso com esse tempo. Então as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente. Então rapidamente as notícias que o povo de Israel já tinha alcançado algumas vitórias em algumas cidades, como por exemplo aqui Jericó e Ai, tinha repercutido. E aí muitas pessoas, muitos reinos vizinhos, muitas cidades e reinos já estavam sabendo da vitória.
do povo de Israel sobre esses outros povos. E assim estavam com medos. Então o medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. E aí eles vão colocar esse plano em execução. Eles vão colocar esse plano em prática e tentar assim enganar o povo de Deus. Mas o interessante é que ninguém engana o povo de Deus. Por quê? Porque quando alguém se levanta contra o povo de Deus, tentando enganá-lo, seduzi-lo, se o povo de Deus está vigiando, está orando, está buscando, Deus trará à tona a mentira. Amém? Então Josué não consultou o Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e depois de 3 dias Josué descobre que tinham sido enganados. Então, qual é a consequência de nós não buscarmos consultar-nos com o Senhor? A consequência é que uma hora ou outra a gente quebra a cara. Então é interessante que tudo que nós formos fazer, nós temos que consultar o Senhor antes. Eu sou prova viva disso, viu? Já quebrei a cara várias vezes. Mas vivendo e aprendendo e crescendo na graça do Senhor. Primeiro tópico: os inimigos se unem contra Israel. Primeiro subtópico: a inveja dos inimigos. O capítulo 9 vai discorrer a respeito da vitória dos hebreus sobre os habitantes da terra. Então, durante esse período, o povo de Israel, na liderança de Josué, passam ali a garantir algumas vitórias. Só que a igreja do Senhor igualmente passa pelos mesmos problemas, né? O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Enquanto tem um crente se levantando para fazer a obra de Deus e assim alcançando vitória, sempre, preste atenção, enquanto tem um crente se levantando para fazer a obra de Deus, alcançando vitória e crescendo na graça e no conhecimento, vão se levantar vários inimigos, vários demônios. Para quê? Para tentar impedir de tu crescer e para assim tentar também te derrubar. Para quê? Para envergonhar o nome do Senhor. Porque a obra do diabo é isso. Enquanto Deus está tentando glorificar o seu nome, ou então está glorificando o seu nome, através de nós aqui na terra, o inimigo está tentando envergonhar o seu nome. Mas vamos lá, seguir adiante. Os inimigos, segundo subtópico, os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus. Então, eram muitos ali que estavam pelejando ou maquinando para ir contra o povo de Israel. Então o povo de Israel era numeroso, mas comparado àqueles povos que estavam ali ao redor do povo de Israel, eram muitos. Então o povo de Israel se encontrava numa condição de minoria comparado àqueles povos que estavam se reunindo ali para ir contra o povo de Israel. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. E na verdade, o que eles temiam não era necessariamente o povo de Israel, porque eles sabiam que tinha uma força espiritual por trás deles. Porque se fosse buscar mérito deles, eles não tinham condições. Tanto é que o próprio Josué, quando Deus lhe chamou, lhe fez o chamado, Josué disse que não tinha condições. E Deus disse o quê? Eu vou ser contigo, então andai só nos meus caminhos, né, buscando a minha palavra, e aonde tu pisar a ponta do teu pé, Josué, eu vou ser contigo. Deus estava falando basicamente isso. Em toda cidade que tu entrar, terra que tu entrar, eu vou destruir os que se colocarem na tua frente, porque já havia prometido Deus a terra para aquele povo de Israel. Vamos correr. O mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso e mentiroso. Esse é o terceiro subtópico. E dessa forma, nós podemos ver aqui que se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter o que? Vigilância. Por quê? O que o inimigo, olha as características do inimigo aqui: ardiloso, mentiroso e várias outras características que ele tem. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, enganar, seduzir, ludibriar e assim por diante. Então, os gibeonitas, eles usaram dessa forma, mas eles agiram de uma forma errada, mas ali subsidiado pelo quê? Pelo medo. Então, o medo é que levou eles a agir dessa forma. Para quê? Para que não pudessem serem destruídos pelo povo de Israel. Então, subsidiado pelo medo, eles armaram todo esse projeto para enganar o povo de Israel. E assim fazer com que o povo de Israel fizesse um contrato de paz com eles e o povo de Israel não entrasse e destruísse eles.
porque eles sabiam que Israel iria destruir todos aqueles que se colocassem à frente, e o povo de Israel estava indo para tomar mesmo aquilo que Deus já havia prometido. Então nós temos que ser o que? Vigilantes. Se nós não tivermos vigilância, ainda que nós oremos, se nós não tivermos vigilância, o inimigo das nossas almas, ele vai nos derrubar. Por isso que Jesus disse, olha, orai e vigiai. O melhor dizendo, vigiai e orai. O vigiai vem antes do orai. Então, primeiro temos que estar vigilantes. É um olho aberto e o outro fechado orando. Um vigia e o outro ora. Vamos lá. Segundo tópico, as astúcias dos gibeonitas. As astúcias dos gibeonitas. Primeiro subtópico, as aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem a ponto de enganar um general experiente como Josué. E ele não era somente experiente. O que ele era? Ele era um homem de Deus, crente, e que encarou ali a batalha e o chamado que Deus fez a ele. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Josué foi enganado. Então, preste atenção. Por mais que você tenha 4 anos de crente, 5 anos de crente, seu pai é crente, sua mãe é crente, tu lê a palavra, mas se tu não andares em conformidade com Deus, quando eu digo em conformidade, é buscando Deus em oração e pedindo a sua direção. O Espírito Santo, ele está aqui, mas ele está a nos direcionar. Aquela voz que vem na tua cabeça, com a tua própria voz, que nem eu costumo dizer, que Deus falou comigo na minha própria voz, porque eu escuto a minha própria voz mesmo, falando na minha mente, isso é Deus falando contigo. Então, quando tu fores em algum lugar, quando tu fizeres alguma coisa e vir aquela dúvida no teu coração, se tu não tem certeza, vai orar e o Senhor vai te confirmar. Para quê? Para que tu não venha trazer infortúnios para a tua vida ou algum desconforto. Que é isso que acaba acontecendo. Certo? Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então Josué de imediato ali, conduzido pelo seu sentimentalismo, seu sentimento de compaixão, vendo aqueles homens ali da forma que estavam, decidiu logo fazer um contrato com eles, a ponto dos príncipes, né, dizerem que ia dar até a própria vida, se possível for, para que ali guardasse aqueles homens. Então fizeram um contrato com eles, movido por aquele sentimento de compaixão, mas eles não consultaram a Deus. E naquela época o líder só agia se antes ele fosse falar com Deus e dizer: Senhor, eu posso aceitar esses homens, Senhor, eu posso ir para esta guerra, Senhor, como vou para essa guerra? Então Deus dava todos os instrumentos para que eles pudessem agir. Então nós vemos aqui que um pequeno detalhe, os homens chegaram e disseram: olha, nós estamos vindo de uma terra longe, nós estamos trazendo daqui algumas provisões que o nosso povo mandou e assim por diante. Aí você talvez perguntaria assim, se questionaria: mas irmão Fábio, não tinha como não cair. Não tinha como não cair? Tinha como não cair. Por quê? A própria palavra está dizendo aqui que os israelitas não consultaram o Senhor. Então foram tomando logo da provisão daqueles homens. O certo era eles: olha, aguardem aí, vou falar com Deus, porque nós estamos em batalha, essa atitude é suspeita, então nós não podemos acolher ninguém, porque nós estamos em estado de sítio, nós estamos em estado de guerra, então nós não podemos acolher aqui ninguém, vamos consultar o Senhor, e o Senhor irá nos revelar. Essa seria a atitude. Então, um pequeno detalhe, talvez Josué pensou: não, velhos homens aqui que estão desgastados da viagem, e decidiu ali acolher, como na verdade estavam aqui acolhendo o inimigo. Então, lembre-se disso, o inimigo, ele nunca vem na sua aparência, ele vem numa aparência singela, como que não quer nada, como quem está precisando. Então, mas por trás ele está assim, ó, com uma faca nas suas costas. Então você não vê quem está com a faca nas suas costas, mas Deus que está em cima, ele vê quem está por trás, quem está na frente, quem está em qualquer lugar, quem está maquinando, quem está pensando contra a tua pessoa. Então quando nós consultamos ao Senhor, o Senhor nos dá a direção e nos dá a vitória. Oh, glória a Deus. Certo. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar
pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Pagaram o que, irmãos? Um alto preço. Pagaram um alto preço. Segundo subtópico, quem vê aí? Nós estamos aqui virtual. É porque eu senti falta daqueles momentos que a gente interagia, que eu pedia para vocês ler. Muito bom. Mas vamos lá. A armadilha é descoberta. 1 hora, a armadilha é descoberta. 1 hora, as astúcias do inimigo, as maquinarias do inimigo são descobertas. 1 hora, os projetos do inimigo contra a tua vida é descoberto. Por quê? Porque ainda que você não tenha consultado a Deus, Deus ele é misericordioso para com as nossas vidas. Deus é bom demais, irmãos, o tempo todo. Então, desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa conduza no centro da vontade do Senhor, não pedir o conselho ao Senhor. Então, o autor está basicamente aqui dizendo que eles estavam se reclamando com motivos suficientes, porque eles só estavam sujeitos à liderança se a liderança tivesse em conformidade com o que Deus queria, e não estava em conformidade. Então eles trouxeram o inimigo para dentro de casa e colocaram todos em perigo. Então por isso o povo estava reclamando. Por quê? Porque eles agiram inconsequentemente, por incrível que pareça. Terceiro subtópico: a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, o povo criticaram, não mudaram os termos da convenção de paz. Mais tarde, em 2 Samuel 21, no versículo 1 e 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios para Israel, e a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. O Todo-Poderoso não esquece. Isso aqui é interessante. Quantas vezes nós já fizemos pacto com Deus? Senhor, essa semana eu vou te buscar em oração. Senhor, essa semana eu vou tirar 1 hora, Senhor, para me orar de joelho. E às vezes não tira nem 10 minutos, e às vezes esquece, mas o Senhor não esquece. O Senhor, ele não esquece. Mas mesmo assim, Josué e os príncipes ali da congregação não mudaram o seu contrato de paz que fizeram com aquele povo. Por quê? Porque eles fizeram em nome do Senhor. E o povo judeu são muito rigorosos sobre a questão de não tomar o nome de Deus em vão. Então o contrato estava feito, eles não iam desfazer o contrato. Então palavra dada é palavra cumprida. E nós percebemos que muitos irmãos hoje dão palavra, não cumprem. E isso é falha nossa mesmo. Mas nós temos que nos consertar perante o Senhor. Sim, sim, não, não. Vamos lá. Então, eles fizeram esse contrato de paz. E o interessante é que ele fala aqui que em 2 Samuel, Saul quebrou esse contrato. Saul quebrou esse contrato de paz. Então, se estabeleceu até Saul. E aí Saul quebra esse contrato de paz. E por causa disso, Saul sofreu muitos males. Saul sofreu muitos males. E se você for lá, ler em 2 Samuel 21, 1 e 12, vamos ler rapidamente aqui, até marquei. Houve dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Saul matou os gibeonitas e trouxe uma fome de quantos anos? 3 anos, nada mais, nada menos do que 3 anos. Logo após acontece que Davi diz assim: o que eu posso fazer para consertar isso? Aí ele diz assim: não, a gente não quer nada não, a gente não quer dinheiro, a gente não quer ouro, não quer prata, a gente não quer nada disso. Então o que é que vocês querem, rapaz? Ele diz: não, a gente só quer 7 da família de Saul, enforcar tudinho. Rapaz, 7, E sabe o que Davi fez? Davi pegou lá 7 da família de Saul e deu para eles, e eles, enforcaram tudinho. Então foi consertado. Parece até uma coisa estranha, né? Mas naquele tempo, irmãos, era assim mesmo. Deus agia dessa forma, e o conserto foi feito, foi quebrado, pagou o preço, Davi, e aí Davi consertou e foi tudo ajeitado, graças a Deus. Terceiro tópico para a gente terminar. Vamos voar, que já deu aqui 19 minutos. Uma história de juízo e misericórdia. Deus é um Deus de juízo e também um Deus de misericórdia. Poderia até colocar aqui o contrário, né? Deus é um Deus de misericórdia, mas também de
juízo. Primeiro subtópico, os gibeonitas são punidos. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Isso aí você já sabe de cor. Lembra daquele vídeo que eu levei daquele falso profeta lá, daquele outro que falava heresias? Se resume naquele vídeo que eu mostrei e naqueles dois vídeos que eu mostrei. O que pregava heresia e o outro que inventava lá de fazer lá um milagre, não tinha nada de milagre, viu? Segundo subtópico, uma significativa mudança. Os príncipes sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Tornou-os escravos do santuário de Deus, os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou. Qual foi a lição que eles levaram? O povo de Israel colocaram eles para trabalhar, rachar lenha para a casa de Deus. E aí, pensando que estava ali, estava mesmo dando uma correção. Mas não sabiam eles, os gibeonitas, que eles estavam sendo abençoados. Tanto é que até os dias de Saul, o povo de Israel não mexeu com eles. O contrato de paz foi feito. E aí, tanto é que quando o contrato é quebrado, vem como é que se diz? Vem a fome sobre o povo de Israel. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Eles mesmo errando, mas Deus teve compaixão e misericórdia deles. Porque a intenção era boa, a intenção era que o povo de Israel se compadecesse realmente deles. Mas a forma, os meios de execução foram errados. E não era dessa forma. Né? Talvez pensando que se eles chegassem lá dizendo: somos gibeonitas das cidades vizinhas aqui, o meu povo está se reunindo para te matar e tudo, o povo de Israel não ia recebê-los. Então foi uma forma deles ali conseguir essa isenção para com o povo deles. E aí Deus usou de misericórdia mesmo assim, porque a intenção era boa, a intenção era boa. Terceiro subtópico e último subtópico, está acabando. Bênção no lugar da maldição. Os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. A arca do concerto ficou durante décadas na cidade de gibeonita de Kiriat Jearim. Entenderam aí? Então, quando passou-se alguns tempos, a arca estava onde? A arca do concerto estava na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E eles estavam como? Sendo abençoados, porque a arca presenciava, simbolizava a presença de Deus. Então passaram-se décadas a arca da aliança nesta cidade e eles foram abençoados. Então Deus conhece o coração do homem. O homem olha para a aparência, mas Deus conhece o coração do homem. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Aí, a arca passou um tempo, durante décadas em Gibeão, e depois o tabernáculo, o templo, foi armado lá também. E tudo isso era o quê? Bênção de Deus. Então, posteriormente, eles foram chamados de netneus, de netnins, e olha só, eles ainda foram chamados de servos do templo. Então, quem faz alguma coisa na obra do Senhor não faz em vão, vai ser recompensado, pode ter certeza, mesmo que não seja recompensado pelo homem de forma imediata, mas Deus irá recompensar. Então, eles estavam onde também? Eles estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia. Olha que interessante. Eles se entranharam mesmo no povo de Israel e pagaram até o preço pelo povo de Israel. Foram para a Babilônia juntos, sofreram lá junto. Inclusive eles construíram os muros de Jerusalém. Eles ajudaram na construção dos muros de Jerusalém. Então, na reconstrução de Jerusalém, eles estavam ajudando também. Então, eles tomaram ali a crença do povo de Israel, eles tomaram ali os costumes do povo de Israel e se enquadraram e passaram a servir ao Senhor. Então, nós vemos aí
essa exceção, Deus escolheu Israel como povo. Mas nós vemos que mesmo nesses dias, Deus já acolhia pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Deus já acolhia, né? Nós vemos ali também a nora de Noemi e assim por diante. Muitas pessoas Deus se agradou. Por quê? Porque se doaram de coração, de corpo e alma para buscar assim a Deus. Então nós concluímos aqui, viu? Deixa eu ver aqui a conclusão, se tem alguma coisa a mais de interessante. Vou ler só a conclusão aqui, tá dando 25 minutos. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar o Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém. Então que Deus nos abençoe. Espero que vocês tenham aprendido, se vocês possam colocar isso em prática, porque de nada adianta nós ouvirmos e não colocarmos isso em prática. Nós temos que colocar isso em prática. Então que Deus abençoe a vida de vocês, jovens. Estou com muita saudade, vocês moram aqui no meu coração, vão estar sempre no meu coração. Pode ter certeza, eu não sou muito sentimentalista não, muito sentimental, mas pode ter certeza que eu amo todos vocês, viu? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.